Boa noite, amigos do Bezerra, de Menezes, Dias da Cruz. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, uma palestra, um bate-papo esclarecedor. E hoje, o tema, é um tema que chama a atenção de muitas pessoas, que é qual a influência da mente na produção das doenças. Olha quanto é importante, ainda mais nesses dias atuais que estamos vivenciando. Então, de acordo com esse tema, vou escolher aqui, nas minhas pesquisas, uma mensagem cujo título é Preceitos de Saúde, pelo espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E ele pontua, ele coloca aqui 10 itens para a gente tomar cuidado aí, tomar conta da nossa saúde. Item 1. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Item 2. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Item 3. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Item 4. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Item 5. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. 6. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. 7. Fuja à maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. 8. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é sempre obrigação. 9. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. 10. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhares de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. E assim, meus irmãos, vamos acalmar as nossas mentes, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos proteja neste momento. Senhor, aqui estamos reunidos para mais uma exposição. Nos envolva, nos acalme os corações e as mentes. Que nossa irmã Silvana, que fará a exposição da noite, possa ser envolvida pelo seu mentor espiritual, que esclareça tantas questões ainda em nosso íntimo, que a compreensão se faça presente hoje e em todo momento de nossa vida. Agradecidos, Pai, e pedindo a sua permissão, damos por início a exposição, a palestra desta noite. Continue conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui
Silvana. Silvana, pode ligar aí seu microfone que está desligado. Oi, Muito boa noite. bem-vinda. É uma felicidade enorme conhecer. Eu adoro as lives, eu adoro esses momentos, porque a gente conhece tanta gente boa, né? E é um prazer receber você aqui em nossa casa. Olha, gente, Silvana é psicóloga e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Eu vou ficar aqui nos bastidores e qualquer coisa, estamos aqui. Tá Ah, e bom. outra, quem quiser fazer perguntas para ela durante a live, durante a explanação, pode fazer que eu coloco aqui, tá certo? Então, muito bem-vinda e muito obrigada. Eu agradeço. Bem, pessoal, então estamos aí nessa batalha, nessa luta de profissional há 26 anos. Sempre trabalhei com psicologia transpessoal, que eu vou falar brevemente para vocês entenderem a minha linha de raciocínio e como isso traz, que esclarecimento essa linha traz para a gente em relação a sintomas e doenças. A psicologia transpessoal, ela vai tratar do ser humano no nível físico, mental, emocional e espiritual. Esse espiritual no sentido de você se perceber como uma consciência que está momentaneamente no corpo, que se conecta a essa divindade interna que nós somos e se conecta com a fonte, ou Deus. E aí, o tratamento, em algum momento, pode estimular esse reencontro. Na verdade, sempre estimula, porque a gente trabalha com conceitos, com uma linguagem que aproxima o ser humano dessa divindade interna, desse poder interno. E o princípio para resgatar esse poder interno sempre vai ser o trabalho em cima da autoestima e da autoconfiança. E o autoconhecimento faz com que a pessoa comece a se destrinchar e possa começar a lapidar, a transformar, a modificar uma série de conteúdos que cada um carrega, que vem de várias vertentes, né? Muitas variáveis que interferem, influenciam na personalidade, no jeito de ser da pessoa, como também nessa produção de doenças, de sintomas. Então, a psicologia transpessoal, ela traz essa visão ampliada e é pautada na física quântica, nos estudos da consciência, na física moderna, né, para explicar uma série de fenômenos que acontecem com o ser humano. Então, essa visão holística ajuda a gente a entender de forma integral os fenômenos. E aí vamos começar para entender esse mecanismo. Nós temos uma fisiologia energética que no kardecismo se estuda se encara como perispírito, e de uma forma mais detalhada, nós somos formados por 7 corpos energéticos. Existem outros, mas a gente vai ficar com esses 7, que a nível terreno são os mais importantes. Então, essa fisiologia energética, ela faz com que a gente vá produzindo, né, situações que vão gradativamente se acoplando ao corpo físico. Então, vamos ter o corpo etérico, que é o corpo mais próximo do corpo físico, o corpo emocional, que faz o registro das emoções, o corpo mental inferior, que acopla todos os pensamentos, ideias, preocupações, toda a situação que é mais do presente, que é mais terra a terra, o corpo astral superior, que já vai das aspirações, ajuda a gente a se conectar com os ideais sublimes, né, com aquele desejo de interação, de integração com o cosmos, quando a gente está num processo de mais ampliado de consciência, né? E o corpo espiritual,
que é uma sutilidade muito maior, que também tem a ver, tem ligação com o chakra coronário, que faz a nossa conexão com a fonte. Então, uma das formas, a memória do ser humano, ela não está acoplada na cabeça apenas. A memória integral do ser humano, como um ser eterno, ela está acoplada nesse todo que nós somos, que nós temos consciência de 10% de quem nós somos. Os outros 90%, tudo isso engloba a nossa memória. E a memória da vida atual, ela está em parte na consciência, em parte no inconsciente. E a nossa memória, ela também é quântica, ou seja, ela não está instalada num pedaço nosso. Se a gente faz um trabalho psicológico de regressão, na mente a gente vai encontrar essas memórias. Se a gente entra em contato com o corpo vai falar sobre essas nossas memórias. Um órgão, quando a gente faz toda uma técnica de entrar em contato com aquele órgão para conhecer, saber como ele está. Então, a nossa memória, vamos dizer, uma célula nossa contém toda a nossa história. Então, a parte que contém o todo. E o todo contém a parte. Por isso que se a gente acessa uma partezinha nossa, a gente tem condição de acessar toda a nossa energia através desse treinamento mental. Então, quando as preocupações, quando as crenças limitantes começam a ser formados nesse campo, nesse corpo mental, já começa a atuar e a interferir automaticamente no nosso organismo. Quantas crenças limitantes a gente carrega, que vai fazendo a gente ter uma autocobrança, vai fazendo a gente entrar num perfeccionismo, numa rigidez, num controle. E esse perfil, o que tem por trás? Uma carga de medos. E se a pessoa começa a acumular medos, acumular essas cargas ao longo da vida, e a pessoa não tem consciência e não trabalha, não escoa essa carga emocional, o corpo tende a armazenar. Já está na mente, vai gradativamente passando para o corpo. Então, do corpo emocional, do corpo mental, vai passando para o emocional, na verdade é uma coisa só, não se divide assim, até chegar no etérico, que ele é aqui bem em cima, é o corpo das sensações, e se instala no físico. E aí começa um mal-estar, né? Começa alguns sintomas até, se a pessoa não cuidar, até se transformar numa doença. E então, junto a isso, nós também temos chakras, são centros de energia ao longo do corpo. Vocês devem já ter ouvido falar sobre isso também. Da mesma forma que os corpos sutis, eles sofrem interferência sobre o que a gente pensa, os nossos chakras também. Eles vão acumulando energia, eles são vórtices situados, né, em algumas partes do nosso corpo. Vórtice, ele tanto suga a energia do ambiente quanto doa. Por isso que faz parte da nossa percepção como médium, quem tem a sensibilidade apurada, tem esses chakras, que são órgãos energéticos, também muito sintonizados, muito sensíveis. E aí a gente entra no ambiente e não se sente bem, ou se sente bem, porque a gente tem essa capacidade de captar, de antenar toda essa vibração do ambiente, das pessoas, das situações. Às vezes a gente está vendo um jornal, acontece uma coisa terrível na TV, e eu entro naquele campo de susto, de medo, que foi o que aconteceu com a gente na pandemia, no isolamento, aquele terror que a mídia estava fazendo desnecessariamente, ao invés de orientar, e quantas pessoas, através da televisão, se permitiram entrar nessa sintonia, entrar nesse campo quântico de medo e absorver aquilo. Porque a pessoa que absorve também já tem aquela frequência de medo.
já vibra num padrão de medo. Medo de adoecer, medo de perder o controle, medo de acontecer o pior, e por aí vai. Então a gente entra em ressonância, tudo que está mal resolvido em nós, a gente entra em ressonância. Se eu sou uma pessoa de baixa autoestima, que não acredita em mim, que me acho assim, com menos valor, se alguém me chamar atenção, se alguém me fizer uma crítica, ao invés de eu levar aquilo para um crescimento, eu vou tomar como pessoal, porque eu já tenho essa ressonância dentro de mim. E aí eu vou falar, pô, a pessoa não gostou de mim, ou então, ó, tá vendo, eu não faço nada certo, ou então, a pessoa está com implicância comigo, eu vou sempre levar para o pessoal, porque aquilo já existe dentro de mim. Por isso a necessidade da gente observar quais são os conteúdos, as crenças, as emoções e sentimentos que a gente já carrega, que muita coisa já vem da nossa infância, a partir do momento das coisas que acontecem com a gente, da forma como a gente é criado, das coisas que pai e mãe falam para a gente, né, infelizmente. Às vezes o objetivo é até positivo, mas soa de forma negativa, e que vão criando essas limitações. Então, os chakras, eles são depositários de certas energias que, se a gente não souber drenar, não ficar atento, a gente pode até passar mal, né? Nós sabemos muito disso, sobre isso. Mas o que isso tudo tem a ver, Silvana? Agora eu vou falar. A somatização é quando eu deposito no corpo todo um quadro de, vamos dizer, de emoções e todo um jeito de ser que vai me levar para uma série de reações não comprovadas por exame de laboratório ou qualquer tipo de exame de imagem. Então, quando a gente tem uma somatização, é quando um sintoma físico, né, aparece, por exemplo, palpitação, dor abdominal, náusea, tontura, diarreia, impotência, intolerância alimentar, prisão de ventre, dor nas articulações, TPM, falta de ar, dor de cabeça, insônia, e por aí vai uma lista infinita. Então, vamos imaginar o seguinte: se uma pessoa que começa a ter uma dor no estômago, costuma ter até gastrite, quando come uma coisinha diferente, uma coisa mais gordurosa, aquilo eclode, mas mas a gastrite já é antiga, já vem acompanhando a pessoa. Se essa pessoa entra para dentro de si mesma, começa a tomar consciência do órgão, começa a captar a energia do órgão, que isso é possível, e começa a perceber qual tipo de carga emocional ou mental acoplado nesse órgão, vamos dizer, a pessoa vai jogando essa carga inconscientemente para o corpo, e onde o órgão está mais frágil, que a gente chama de órgão de choque, é ali que vai acumulando aquela emoção. Então, uma pessoa que tem um medo de desagradar, tem até medo de ser rejeitada, se ela for perceber onde é que está acoplada essa emoção no corpo dela, isso é um caso real de uma cliente que encontrou no estômago esse medo de ser rejeitada. E aí ela tem dores no estômago, tem a tal da gastrite, toma ali os remédios de praxe. Como é que a gente vai entender e vai começar a resolver, começar a limpar essas memórias que são transferidas para o nosso corpo? Essa moça, ela começou a engolir raiva por não se expressar, ela sente o intestino revirado, né? E onde é que esse medo de errar começou? Ela começou a perceber que no estômago tinha um medo de errar. Na verdade, quando ela estava fazendo palestra, ela ficava muito tensa, com medo de errar, e o estômago e o intestino faziam assim, ó, reviravam.
e ela sentia cólica no estômago. O que ela começou a perceber no estômago? Ela se lembrou, quando ela entrou em contato com as memórias do estômago, ela se lembrou que aos 9 anos de idade, ela estava comendo um macarrão com garfo, e uma parte do macarrão fez assim, pleft, no prato, aquele molho de tomate voou na parede, e o pai brigou muito. O pai veio e deu um tapa na cara dela, porque ela sujou a parede. Então, a raiva que ela acumulou daquela situação, a impotência, porque a criança, na maioria das vezes, não consegue se expressar, não consegue revidar, porque não tem permissão. Se a criança fala o que pensa, se a criança revida, ela apanha mais ainda. É diferente do adulto, que usa. Se vocês observarem um adulto com o outro, eles se respeitam, né? Mas é muito difícil um adulto respeitar uma criança, as emoções de uma criança. Gente, daqui a pouco bota a pergunta no ar, de novo que eu respondo. Deixa eu só fechar esse raciocínio aqui. Então, é muito difícil um adulto respeitar os sentimentos de uma criança. Nessa hora, essa criança, a cliente em estado ampliado de consciência, autoriza a criança interior dela, a que levou o tapa, a se expressar, a botar a raiva do pai para fora. E aquela raiva vai sendo drenada. E aí, o que acontece? Nesse campo quântico da imaginação, o pai chega a perceber quanto sentimento, quanto mal fez a filha, ele chega a pedir desculpa e começa a ver toda essa interação entre pai e filha, podendo acontecer, até acontece o perdão entre os dois. O que acontece? Essa carga emocional é retirada do estômago e a cliente passa a se sentir melhor. É muito comum todos esses sintomas sempre terem uma memória emocional por trás. Toda memória que não é resolvida, seja situações de vida passada que a gente traz, seja situações do presente, tudo que não é resolvido se repete. Tudo que não é resolvido tende a ser como uma bola de neve, e criando, aumentando, aumentando, aumentando. Então, Joana de Ângeles fala o seguinte: no ser tridimensional, que existe o espírito, o perispírito e a matéria, se pode encontrar a origem das enfermidades da alma, como também defrontar as patologias, a origem da patologia que assinala a criatura humana no seu transcurso evolutivo. O ser profundo, autor de todos os acontecimentos em sua volta, e o espírito, seja qual nome que se lhe atribua. Então, aquilo que está profundo, né, aquilo que é do inconsciente, se a gente acessar, a gente pode tomar consciência e começar a resolver aquilo. Todo psicólogo trabalha dessa forma? Não. Isso aí toda essa forma de trabalho é fruto das formações, dos cursos, dessa caminhada de 26 anos que a gente vai desenvolvendo e aperfeiçoando técnicas. A questão é que a gente tem muito sucesso nessas situações de sintomas, de doenças e até mesmo de transtornos, né? Depressão, ansiedade, toque, tudo isso a gente vai encontrar as memórias emocionais, as memórias do corpo, as memórias de sensação, além das crenças limitantes, que são as memórias mentais. E levar a pessoa a tomar consciência disso, para ela ter a responsabilidade e o poder de se modificar, é muito interessante. Porque a pessoa, quando toma consciência do que está acontecendo consigo, ela pode fazer as escolhas de se curar. E se curar significa abrir mão, né? Pegar aquilo e entregar, desapegar, como a Evelyn falou, sobre a paciência, sobre o perdão no começo, né? Sobre a cólera. Esses espíritos benfazejos, né? Eles trazem esses ensinamentos. Armédio, Joana, André Luiz, e estão aí mostrando para a gente. A gente vê isso comprovado em consultório,
quando vai pesquisar a causa daquela origem, daquele sintoma. É muito frequente, por exemplo, a fibromialgia, que é aquele espasmo de dor que acontece na musculatura, tem dores que andam pelo corpo. Pode acontecer na musculatura, nos ossos. A carga, o que a gente costuma observar quando vai investigar o que está por trás da fibro? Muita carga de agressividade, de raiva contida, mágoas. Então, é muito normal e até mesmo culpa. Tenho aqui um caso para ilustrar a vocês da seguinte situação. A cliente apresenta essa fibromialgia e ela, quando entra em contato com o corpo, ela vai direto para uma vida passada e ela começa a perceber que tem uma índia que está sendo maltratada. Essa índia, ela quebrou, burlou uma lei da tribo que era de não se envolver com homem branco. Na época da invasão dos soldados americanos, que eles desrespeitaram muitos índios, né? Então tinha essa lei de homem branco para lá, índios para cá. Como ela não conseguiu respeitar a lei, ela foi maltratada, né? Foi punida, foi machucada e morreu. E quando estava morrendo, o pajé o pajé da aldeia falou a seguinte frase para ela: você não merece estar na terra. E a morte é pouco para você, você ainda vai sofrer muito. Quando ele fala isso, vamos imaginar uma figura de autoridade religiosa daquela época, quando fala para uma pessoa no momento quase da morte, isso fica tão fixado no inconsciente, e que ela leva isso, o que dá para entender? Sofrimento nenhum vai pagar, eu não vou conseguir pagar esse erro com sofrimento nenhum dessa terra, então eu vou ter que eternamente estar pagando por um mal terrível, por ter envergonhado a minha tribo. O que acontece? Essa memória de autopunição, ela carregava isso até hoje, tendo espasmo, tendo dores no corpo, tendo dores na coluna, querendo trabalhar e não conseguia. Ela teve até um episódio quando ela trabalhava numa firma como secretária, eu não lembro como, não sei como, um cofre caiu em cima da perna dela, quebrou e ela teve que também fazer uma cirurgia, ficou uma série de meses em casa se recuperando. Ou seja, ela está sempre procurando situações para se autopunir. Quando ela entende isso e percebe que aquela história já acabou, já passou, ela se desvincula desse passado, ela limpa as memórias desse corpo etérico, do corpo emocional, que trazia a culpa, do corpo etérico que trazia a sensação de peso ou de dor, o corpo mental, com o pensamento de não merecimento, né? Não sou boa o suficiente, eu não mereço, nada vai fazer eu superar isso, não faço nada direito, nada dá certo para mim, uma série de crenças que vão retroalimentando o conteúdo emocional e plasmando isso no corpo. Então, o que acontece? À medida que a gente limpa essas memórias inconscientes, a gente liberta o nosso corpo desses conteúdos. É muito comum, por exemplo, o câncer de mama em mulheres que já foram traídas, né? A quantidade de mágoa e até mesmo de raiva que a mulher condensa numa parte de fragilidade, porque mama está associado à afetividade, como no útero. Na mulher, existe uma conexão do chakra cardíaco ligado a mamas com a conexão com o útero, que também está ligado à afetividade. E aí a gente vai encontrar cistos, pólipos, endometriose, situações que remetem à afetividade problemática mal resolvida, mas também a culpas. Isso tudo pode ser trabalhado. Já houve até uma cliente que tinha muita dor na bexiga e ela estava concentrando nesse local
toda uma situação de controle, medo de perder o controle. Quando a pessoa toma consciência, ela é capaz de fazer essa reprogramação e usar, no caso, o perdão, né, o auto-perdão, e desmistificar toda essa situação. Perguntas para a gente poder continuar? Sander. Sabemos hoje que a psicologia e a psiquiatria não são para loucos, mas durante muito tempo se acreditava nisso. Algumas pessoas, por ignorar, ainda pensam assim. Qual a importância da psicologia para se evitar crises, síndromes e fobias? A importância da psicologia preventiva, no caso aqui, para evitar, então, a prevenção, é através do autoconhecimento. É através de, por exemplo, quando a pessoa começa a sentir um desânimo, começa a ter uma ansiedade, começa a ter algum tipo de dificuldade, ou começa a entrar num sofrimento, num apego, e ela começa a perceber que não consegue sair sozinha, antes que o quadro se agrave, é interessante a pessoa procurar ajuda para evitar problemas maiores. Quando você se conhece, sabe o seu funcionamento, sabe dos seus pontos positivos, conhece as suas sombras, você vai ter muito menos chances de se render a isso, de estar na mão dessas situações e de promover também a autoobsessão. Que a autoobsessão na verdade, é um dos piores problemas e é o que mais abre nosso campo para os obsessores momentâneos e os desafetos do passado. Porque qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de transtorno vai fazer o nosso padrão vibratório ficar mais pesado, né? Ficar mais ter ressonância com essa frequência mais pesada. E aí se abrem campos para possíveis ataques. Então a vigilância é tudo. O autoconhecimento é uma forma de vigilância. Hoje eu conversei com uma pessoa que vem para buscar ajuda porque ele tem ímpetos de ódio, ele tem vamos dizer, quando ele é contrariado, quando ele vê que as coisas não funcionam de forma certa, de forma correta, porque o mundo é muito corrupto, né? O mundo é muito, as pessoas são interesseiras e ninguém faz nada de bom coração. Essa é a visão que ele tem, infelizmente. Ele generaliza. Toda vez que ele não vê alguma coisa certa, ele se contraria, ou quando acontece alguma injustiça, e a raiva vem, sobe para a cabeça, se transforma num ódio, ele explode. Ele vem buscar ajuda para isso. Então, para não acontecer coisa pior, esse trabalho de autoconhecimento vai levar ele na origem da raiva. Como essa raiva começou? Para começar, ele teve um pai mega exigente, mega seco, mega autoritário. Então, todo o abuso paternal que essa criança, no caso ele, deve ter passado na infância, foi gerando e acumulando raivas. Isso é muito comum na infância, quando a criança não é respeitada ou assiste brigas de pais, brigas violentas dos pais, ela tende a entrar nesse campo e absorver as emoções. Como o pensamento é onda, se propaga no ar, e emoção também, a gente pega esse conceito da física moderna, porque o pensamento ele funciona horas como onda, horas como partícula. E quando a gente quando a gente pensa muito numa pessoa, a gente vai com essa onda até essa pessoa, e a pessoa pode até se lembrar da gente. É quando a gente está pensando em alguém e essa pessoa liga, né? Acontece essa conexão no mental. A emoção é a mesma coisa. A gente absorve emoções negativas uns dos outros o tempo todo. E um veneno para isso, pena e culpa.
Quando a gente sente pena de alguém, a gente entra no campo do sofrimento, porque é como se eu quisesse evitar e pegar aquilo para mim para aliviar a pessoa. Então, um dos maiores venenos para nós mesmos é sentir pena de alguém, principalmente de nós. O que não significa que a gente não possa sentir compaixão. Compaixão é um sentimento sublime que faz a gente desejar o bem ao outro, faz a gente ter empatia pelo outro. É diferente de ver o outro como um coitadinho e querer carregar as pessoas nas costas. A compaixão, ela é positiva. A pena só faz a nossa carga ficar maior. E a culpa também. A culpa traz para o nosso corpo e para o nosso inconsciente entende que nós que nós fizemos alguma coisa errada, né? E daí começa o não merecimento inconsciente. Se eu acredito que eu não mereço, eu não mereço nada de bom na minha vida. E aí, tudo que eu desejo, eu começo numa autossabotagem inconsciente, porque ao mesmo tempo que eu quero, eu afasto aquilo de mim. Então, a culpa e a pena são venenos na alma da gente. Bom, as doenças psicossomáticas, elas são doenças já instaladas, físicas, e elas são provocadas por um estado emocional ou mental prolongado. Então, quando a gente reprime as emoções, elas podem se acumular até nos machucar. E aí a gente pode pensar assim, uma infecção. Ah, mas infecção é um vírus, é alguma coisa assim. Pode ser que sim, mas o que fez a imunidade baixar e eu entrar nesse campo de uma bactéria, de um vírus, né? O nosso sistema imunológico, na verdade, hoje o que a gente tem é a psiconeuroendócrino e imunologia. Já é uma vertente. Vocês estão vendo que a medicina a medicina compartimentalizou o corpo humano e agora está fazendo o quê? Está voltando às origens, procurando ver a pessoa como um todo. Porque se as emoções, a nossa forma de viver, de sentir, de pensar, interfere na imunidade, desregra, acontece desequilíbrio em todo o corpo. No sistema endócrino, o sistema endócrino ele é extremamente sensível às emoções. Toda preocupação, toda carga de tensão e de desequilíbrio emocional, por muito tempo, vai afetar, por exemplo, a produção da testosterona, a produção de vários hormônios masculinos e femininos. Isso vai afetar o quê? No metabolismo, vai afetar na imunidade. Então, não tem nada separado, é um conjunto de coisas. Então, se eu trabalho para reduzir a ansiedade, para depurar meus medos, para ser uma pessoa mais paciente, eu vou parar de jogar para os órgãos essa carga emocional. E aí o corpo vai ficar cada vez menos desequilibrado. Nossos órgãos, eles possuem uma frequência similar, uma frequência ressonante a certas emoções. Ou seja, os órgãos eles têm uma propensão a receber mais uma determinada emoção do que outra, devido ao padrão energético. Por exemplo, a raiva é uma energia, é uma emoção de expansão. Então, a parte do corpo que tende a acumular mais raiva são articulações, maxilar, aquela raiva, quando a gente sente raiva, faz, né? Criança faz muito isso. Articulações tanto da coluna vertebral, fígado, estômago também se acumula, intestino, que vocês já conhecem, tem a doença de Crohn, que é uma inflamação no intestino, e toda inflamação significa um excesso de carga, um excesso de quentura, e tem também a síndrome do intestino irritável,
que o nome já está dizendo, né? A pessoa já está irritada. Então, todo acúmulo de irritação vai produzir as ites. Sinusite, bursite, rinite, esofagite, né? Artrite. Artrite é quando essas articulações estão com essa energia represada e aí elas começam a doer, não necessariamente havendo desgaste dos ossos. A cistite, né? E por aí vai. Todas as ites mostram essa carga de irritabilidade bloqueada. Então, cada órgão tem esse padrão mais condizente. Por exemplo, os rins, eles tendem a acumular medo, a acumular situações mal resolvidas da nossa ancestralidade, né? O peito costuma acumular mágoa, mas também tristeza e ansiedade. Então, o nosso corpo vai falar, o nosso corpo conversa com a gente por causa dos sinais. Quando ele mostra esses sinais, quando ele mostra a dor, quando ele mostra a TPM, a dor de cabeça, a própria gripe, né? É sinal de que já está acontecendo ali um aviso que tem alguma coisa em desequilíbrio. Então, a gente precisa estar com essa consciência para que quando comece algum tipo de sinal, a gente verifique o excesso de mágoa represada, as mais águas que a gente guarda dentro da gente. Essas mais águas ou mágoas, elas represadas, elas vão também formar algum tipo de problema. Uma vez eu estava trabalhando um câncer de próstata com um cliente e como na mulher o coração, as mamas estão ligadas ao útero, no homem o coração está ligado à próstata. Então, questões de afetividade, questões de culpa, mágoa, podem ter a tendência de desembocar um câncer nessa região. E ele, quando foi entrando em contato com esse câncer, essa região, ele começou a perceber muita culpa. Né? E aí, limpar essas memórias de culpa e ressignificar, ajudar essa pessoa a criar um novo olhar para si próprio, em cima do auto-perdão, né? Trabalhando a raiva de si mesma. E aí entra todos esses conceitos e esses conselhos de André Luiz, né? De auto-perdão, de trabalhar a cólera, desenvolver a paciência consigo mesmo, ter essa melhor flexibilidade, essa maior flexibilidade consigo, porque ninguém é dono da verdade. Né? Então, eu estou dando exemplos para vocês entenderem como isso tudo acontece. A digestão, quando a pessoa tem problemas de digestão acontece quando a pessoa é um processo em que a captação de impressões do mundo através da comida. A gente assimila o que é benéfico e expulsa tudo que não se digere. Quando a pessoa tem algum problema de relacionamento, algum problema até de medo de faltar, medo de não conseguir, medo de não ser, medo de faltar, medo de ficar sem dinheiro e tudo mais, com certeza essa pessoa vai apresentar uma prisão de ventre, uma retenção, é a dificuldade de soltar para o mundo. Então, até mesmo, para vocês perceberem que até mesmo esses menores sintomas, menores detalhes, tem sempre uma contrapartida no nosso jeito de ser. Mais alguma pergunta até aqui?
E quando a gente fala de pele, né, as dermatites, a própria psoríase, a pele é um órgão que separa o nosso mundo do mundo externo, é um órgão de proteção. Quando a pessoa tem problema de toque, de contato, tem problemas afetivos, ela pode apresentar situações de pele, dermatites. O que a gente observa na psoríase, em casos frequentes, a psoríase ela tem um conteúdo também de agressividade e de repulsa e de afastar as pessoas de si. A pele começa a escamar, não sei se todos conhecem, até ferir, pode até sair sangue. E dizem que não tem cura, mas os sintomas podem ser bem melhorados se houver um trabalho em cima desse conteúdo emocional por trás da psoríase, né? E a pele é também a nossa expressão, né? A pele também um pouco, leva um pouco em conta a sexualidade. Então, o ideal é se investigar todos esses pontos para começar a perceber o que a pele está querendo mostrar para a gente. É bem interessante as doenças autoimunes. O corpo produz uma substância, porque existe uma falha na função do sistema imunológico, e essa falha faz com que células ataquem outras células, as células de defesa do nosso organismo, ou células normais atacam células e tecidos do nosso próprio organismo. Então, começa a se ativar um mecanismo de autodestruição. As células da tireoide contra-atacam a própria tireoide. As células por exemplo, o lúpus, né? As células do corpo atacam e a pessoa sente muita dor. A artrite reumatoide também células que atacam os nervos e vão dando o reumatismo. Então, o próprio câncer não é uma doença autoimune, mas é uma célula que vai se degenerando e contaminando as outras, destruindo as outras. O que é que se observa por trás da doença autoimune? Um traço de incapacidade de reconhecer, de entrar em contato com as próprias emoções. Geralmente também na doença autoimune, tem muita situação de culpa envolvida e de agressividade. A própria culpa, ela caminha junto com a raiva. Quando a pessoa tem a culpa de si mesma, uma autopunição, ela pode ir para o campo da autolesão, que hoje é muito comum dos jovens, né, deles se cortarem, se machucarem. Isso aí é um processo autodestrutivo. Como a pessoa não pode mudar algo ou sente raiva de si mesmo por algum motivo, uma contrariedade grande, ao invés de extravasar, acaba se automutilando. Então, essa agressividade contra si mesma é um processo muito complicado. E sempre tem culpa envolvendo isso aí. Existem, no caso dessa situação da Índia que eu expliquei, né? Como é que isso acontece? Como é que a gente pode estar trazendo um conteúdo? No caso, a cliente, ela trazia porque ela acreditava que precisava ainda continuar sendo punida, ela trouxe no perispírito ou no campo bioplasmático ou no campo energético, ela traz essa carga, ela traz essa memória, esse programa, que na hora da fecundação vai implantando nesse embrião todas essas informações, vai fazendo esse download.
em algum momento da vida dela em que existe um gatilho no ambiente, dispara e ela começa a sentir essas dores. Isso serve para qualquer coisa. A gente pode ter um gatilho e despertar a ansiedade, despertar medos, despertar o toque, despertar uma baixa autoestima, despertar uma depressão. Todos esses conteúdos a gente também pode trazer do passado e ser e uma situação do momento atual servir para deflagrar isso. E, claro, juntando com os problemas que a gente passa na vida atual, né? Então, essas experiências que a gente vive, elas são gravadas no nosso campo bioplasmático ou biomagnético. Quando essas experiências do passado são muito significativas, traumáticas, deixam essas marcas que afetam o psiquismo. A gente carrega essas marcas através de valores, emoções, traumas, crenças, através dos próprios sofrimentos. Então, isso tudo, como eu falei, influencia na formação de um novo corpo. Na hora da concepção, a gente já está impregnando esse novo corpo com essas informações. E aí pode aparecer mais cedo ou mais tarde queixas físicas, até conteúdos de outro tempo, de outros momentos. No caso dessa cliente, ela trazia ainda muita culpa e realmente nada dava certo na vida dela. E como é que a gente pode começar a tratar isso? Conscientizando da participação desses pensamentos, nossas emoções nos sintomas. A doença, ela não pode ser vista como algo negativo apenas, ela é uma fonte de informação, ela fala sobre o nosso ser, ela fala sobre a nossa alma, sobre o nosso sofrimento. E entender essa linguagem do sofrimento, dos sintomas, é muito importante. O sintoma é algo que mostra que algo não está em ordem. O sintoma, ele precisa ser visto como um professor, como se precisasse esfregar na nossa cara, porque a gente só olha para fora, a gente não é educado a olhar para dentro, a fazer meditação, a conhecer, a perceber o que a gente está sentindo, o que desagradou, o que fez eu me sentir inferior, o que fez eu me sentir rejeitada, quais são os meus medos. A gente não é educado para ter inteligência emocional, para a gente saber lidar com as nossas emoções, para ter uma inteligência intrapessoal. Se essa conscientização tivesse sido feita, muitas dessas doenças teriam sido evitadas. A ansiedade e a depressão também podem ser consideradas psicossomáticas? Não, elas já estão no rol da parte psicológica mesmo, dos transtornos, transtorno de humor, transtorno de ansiedade. A doença psicossomática, ela tem uma comprovação clínica orgânica. A somatização não tem. Agora, a pessoa pode ter uma depressão junto com um sintoma, com uma somatização. E a ansiedade também. Essas coisas, elas podem se integrar, entendeu? Acontecerem juntas. Cada parte do corpo e cada órgão corresponde a determinado conteúdo psíquico. Uma emoção, por exemplo, há uma emoção e há um problema. Então, é o que eu falei antes, o órgão de choque. A doença é um grito de uma alma agredida. Então, o que agride o seu corpo? O que precisa ser, o que o seu corpo está tentando te mostrar e você não está ouvindo? Como é que se faz? Como é que a gente pode ter assim um caminho para essa autocura? Né? Que não adianta só falar no tudo de ruim que acontece, né? O tratamento psicológico ou a autoobservação, o desejo da pessoa crescer, da pessoa mudar, ele fornece uma grande intervenção, porque vai levar a pessoa, através do autoconhecimento, e através dessa mudança na forma de se perceber e de perceber os problemas,
pode trazer de volta a esperança, a vontade de viver. Quando eu, mesmo sem resolver todos os meus problemas, eu começo a instalar dentro de mim e fazer esse processo de esperança, de começar a ter um pouco mais de ânimo e de vontade de viver, eu vou estar mandando toda uma carga positiva para o meu sistema límbico. O sistema límbico trabalha junto com o hipotálamo e com a pituitária. O hipotálamo influencia, que é uma glândula, influencia diretamente o sistema imunológico e a pituitária, o sistema endócrino. Então, quanto mais descarga eu lanço para o meu corpo de otimismo, bom humor, ver o lado positivo das coisas, gratidão, paciência, tolerância, eu estou insuflando o meu sistema imunológico e endócrino de endorfinas, de substâncias positivas. Isso pode ser suficiente para ir reduzindo os sintomas e até curar doenças. Foi mais ou menos o que o Sander perguntou. Está aí mais uma explicação, Sander. Então, nós temos condições de mudar nossos processos corporais, mudando nosso estado de espírito. Procurando desenvolver a paciência, a tolerância, a humildade. Procurando trabalhar o desapego, trabalhar o controle, indo direto lá no ponto fraco que são os medos. Quando a gente experiencia o autoconhecimento, principalmente com estados ampliados de consciência, meditação, a própria regressão, a gente se abre a novas possibilidades de transformação e de cura. E aí, para Joana de Ângeles, esse processo de autocura inclui observar o pensamento para que ele irradie energias positivas, desejar saúde, desejar ser uma pessoa melhor, se concentrar nessa saúde, observar o que você está fazendo com o seu corpo, observar o tipo de alimento, não é só o alimento mental ou emocional, mas o alimento físico, as horas de sono, atividade física, todo esse conjunto vai fazer com que a gente possa contribuir para um estado mais harmônico do corpo. E também manter sintonia mental com a fonte do poder, né, com Deus. Então, espero que eu tenha conseguido elucidar um pouquinho esse estudo. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu quero lembrar vocês que quem desejar saber um pouco mais sobre esses conteúdos, eu tenho um canal no YouTube que se chama Silvana Durães. Lá tem uma série de vídeos e toda semana eu posto vídeos novos sobre autoconhecimento, sobre cura e espiritualidade. E também tem mais conteúdo no Instagram, Silvana Durães Psicóloga. Semanalmente também eu coloco conteúdo lá e sempre, quando tem novas palestras, novos estudos, eu também posto tudo lá. Quem quiser acompanhar esses conteúdos é só seguir lá, tá bom? E aí é só dar o like, né? Fazer a inscrição e aquela coisa toda que todo mundo já sabe. Olha, isso. Silvana, como foi muito esclarecedora essa sua palestra, porque ainda fala, né, da culpa, da pena, que são venenos para a nossa alma, e a gente ainda continua sentindo culpa dos erros que cometemos, dos enganos que cometemos, e a pena, que é totalmente o contrário à compaixão, né? Pena. Aí a gente pena de nós mesmos, pena do outro, coitadinho, né? E isso, como essas Olha até só, algumas Evelyn, pequenas coisas pesam na nossa vida, né? Triste ainda. Até quando a gente vai sentir pena? Até quando a gente vai sentir culpa? Se eu te falar que a autocomiseração é um dos maiores venenos anti-prosperidade, porque eu me sinto coitada, eu me sinto menor,
E aí a minha energia de ação, a minha energia de atração do positivo, do que a vida pode me oferecer, ela não chega. Porque eu estou sempre naquele estado de fraqueza, esperando que o mundo me abasteça, esperando que o mundo tome uma providência por mim, que o mundo me proteja, porque eu me sinto muito coitada, porque eu sofri aquilo outro, perdi isso, perdi aquilo. Tá bom, mas adianta o que se paralisar e ficar nessa repetição? Então, a vitimização é um dos maiores venenos, e se você não quer ter sucesso na vida, se você não quer ter prosperidade, em qualquer sentido da sua vida, você seja uma pessoa coitada, que chega nos lugares, fica lamentando, fica reclamando da vida, reclamando que está sentindo isso, reclamando que perdeu aquilo, que o marido fez isso, que a esposa fez aquilo. E aí você cria um campo ali, né, de fragilidade e de espera. Você aguarda que a vida te sustente, ao invés de você ir à luta. Você recobrar a sua autoconfiança, essa força interior que move a gente em direção àquilo que a gente busca. Então você fica ali estagnado, esperando que caia no seu colo. Aí, minha querida, vai ficar muitas encarnações, né? E a gente leva essa culpa aí, essa vitimização, a vidas e vidas, tá? São programas mentais, são milagres que a gente impregna no nosso sistema. Aí é toda uma limpeza energética que tem que ser feita nesse corpo etérico, nesse corpo emocional, tem que se fazer uma limpeza também desses miasmas que a gente vai levando de vida a vida. Pronto, olha, vou parar, senão eu fico falando. Não, eu fico aqui, a gente fica, né, escutando, ouvindo. Ó, que aqui a Jaqueline Miranda colocou, que maravilha ouvir isso. Realmente, né, Jaqueline, para todos os nossos ouvidos. Realmente. Gratidão aqui, ó, a Michele também colocou, gratidão, porque realmente a gente passa por coisas, né, vive e deixa levar por coisas que nos atrasa, que nos atrapalha, né? Uhum. E é verdade, realmente o que você falou, nossa, já vou seguir, já vou curtir, tá? E olha, estamos muito gratas Obrigada. por sua palestra, seus ensinamentos, sua explanação de hoje foi perfeita e caiu como uma luva para cada um de nós. Muito, muito, muito obrigada. E vamos começar, né, com essa nossa limpeza, né, nosso equilíbrio, sempre, né, começamos com uma prece e terminamos, que é essa mentalização, né, a gente precisa parar e refletir. A gente acha que o mundo está muito corrido, né, mas a gente tem que parar e refletir, né, e através da prece, isso ajuda muito, ajuda o nosso autoconhecimento. Olha, eu amei. Muito obrigada mesmo. Evelyn, eu estou fazendo uma parceria, porque esse trabalho de saúde, né, psicossomática, isso aí é muito interessante. Então, provavelmente, semana que vem, na quinta-feira que vem, dia 3 de dezembro, eu vou estar fazendo uma live com o Dr. Jorge para a gente falar da parte psicológica, como isso interfere na parte hormonal. Ele vai falar sobre a melatonina e o sono, e eu vou falar sobre a interferência dos celulares, da tecnologia no sono também. Então, vocês podem procurar lá no canal Silvana Durães. Quem se inscrever vai receber a notificação desse estudo, tá? E no canal tem vários conteúdos. Tem conteúdo sobre ansiedade, medo, depressão, preocupação. Amanhã eu vou fazer uma live sobre preocupação. Então tem umas coisas interessantes. Quem quiser saber mais é só dar uma xeretada lá, tá? Bom, muito, muito, muito obrigada. Muito mesmo. Eu agradeço a casa. Pode falar. Eu agradeço a casa, agradeço a Evelyn, agradeço a Rita, tá bom? Pela oportunidade
de conversar sobre tudo isso. É verdade, né, Cleide? Cleide também, eu amei também, eu amo, amo. Bom, gente, então vamos aqui começar, terminar com uma prece, e é uma prece de agradecimento, né? Agradecer por essa oportunidade única, santa e bendita, né, que Deus nos proporciona nesses momentos, para que a gente aquietar o nosso coração, parar e refletir. Doce e amado Mestre Jesus, aqui estamos imensamente agradecidos por nossa amiga Silvana, que falou tão claramente sobre os enganos que ainda cometemos, sobre as somatizações que ainda fazemos para punir-nos enquanto culpados que somos, mas que nós temos o nosso mestre, modelo e guia Jesus, e todo o conhecimento das esferas astrais que nos auxiliam nesta caminhada. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, para crescermos, para evoluirmos mais um pouco e principalmente para nos auxiliar no autoconhecimento. Continue conosco, envolvendo o nosso sono, que a gente consiga se recuperar e se refazer de tantas mazelas que ainda guardamos em nós. Obrigada, Senhor, e abençoe a cada psicólogo, psicoterapeuta que ajuda neste processo de evolução espiritual, moral, que ainda precisamos tanto almejar. Continue, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E graças a Deus, meus irmãos, finalizamos uma palestra tão agradável, tão esclarecedora, e que semana que vem nós estaremos mais uma vez reunidos para aprendermos, entendermos mais um pouquinho dessa nossa jornada que vivenciamos. Um beijo, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.